Em outro momento, o Lula acusou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de ter mais influência nas decisões do Banco Central do que ele. Na sequência, o petista citou um jantar oferecido recentemente pelo ex-ministro de Jair Bolsonaro, a Roberto Campos Neto, presidente do BC. Vamos assistir. Você acredita que o governador Tarcísio tem interferência ali nas decisões do Roberto Campos Neto no Banco Central? Olha, eu sinceramente tem mais do que eu. Porque, veja, não é que ele encontrou com o Tarcísio numa festa. A festa foi do Tarcísio para ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele. Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhoso a taxa de juros de 11,25 ou de 10,50. Realmente está achando maravilhoso. Então, quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, sabe, nós vamos repetir o Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável, e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. O paladino da justiça com o rabo preso a compromissos políticos. Lula, não fala assim do Ricardo Lewandowski, Lula. Seu camarada. Você o colocou no Supremo Tribunal Federal, depois o colocou no seu próprio governo. No STF, ele deu decisões a favor da sua pessoa, Lula. Ele blindou você no escândalo do Petrolão, entre outras decisões e votos favoráveis a toda a sua turma. Depois foi para o seu governo, não sem antes passar pelo quadro de advogados dos irmãos Batista, Joesley e Wesley, para os quais também havia dado uma decisão favorável no STF, evitando ali que os irmãos Batista desembolsassem mais de 620 milhões de reais. Aí depois foi faturar lá 1 milhão, com parecer, como noticiou aí a imprensa. Então, assim, não é princípio que rege o Lula. É ódio, é vingança, é esse duelo tribal, é esse populismo do nós contra eles o tempo todo. O senador Sérgio Moro, da União Brasil, citado pelo Lula, rebateu a declaração em suas redes sociais. Vamos colocar primeiro o print, produção, depois a gente coloca o vídeo. Tá aí. Lula, ao atacar sem razão o Bacen, o Banco Central e Campos Neto, quer levantar nuvem de fumaça sobre a incompetência de seu governo na economia. É a mesma técnica que usou contra mim. Quando me atacava, queria esconder a corrupção de seus governos e da Petrobras. Há método na mentira lulista. Fecho aspas. E o Sérgio Moro também divulgou o vídeo com a declaração dele numa comissão no Congresso Nacional. Vamos assistir. Toda hora aparece uma cortina de fumaça, uma tentativa de transferência de responsabilidade. Agora a gente está vendo aí o fracasso da política econômica. Por quê? Porque não controla gastos. São 39 ministérios. Está fazendo tudo que fez errado no passado de novo. Essa semana nós tivemos aqui notícias de vários veículos de imprensa da influência do senhor Vacari Neto na Petrobras, que as nomeações estão passando por ele. Meu Deus do céu, né? Estamos retrocedendo, não só na política econômica, mas na moral pública. E quando o presidente é cobrado, em vez de ele fazer o que tem que fazer, cortar gastos, vamos deixar para 2025, vamos deixar para 2026, e joga a culpa no Campos Neto, na véspera da reunião do Copom, querendo pressionar o Banco Central a descer os juros da marra quando o governo não faz sua parte. Assim como me atacava para tentar disfarçar que não tinha corrupção lá na Petrobras durante o governo dele, agora ele ataca o Campos Neto para tentar disfarçar a incompetência da gestão econômica desse governo. Carlos Graeb, Lula me parece que está com medo de uma eventual candidatura do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, à presidência da República em 2026. Então, ele já está fazendo uma associação aí do Tarcísio com o Roberto Campos Neto, colocando a culpa da deterioração econômica no Campos Neto, porque ele sente que a impopularidade pode advir dessa deterioração e ele quer responsabilizar a eventual chapa rival. Então, assim,
ele já coloca a culpa ali no Roberto Campos Neto, junto com o Tarcísio, porque ele está com medo, ele não está conseguindo entregar resultado, ele não corta gasto, você tem um efeito dominó, ele defende que se gaste, e aí a situação econômica não melhora. E ele sempre coloca a culpa nos outros. A culpa é do Lula, ele coloca em quem quiser. Então, assim, ele está passando recibo, ele está dando bandeira de preocupação. E para o Tarcísio é bom, porque ele já está manifestando o seu incômodo com a ascensão do governador. Graé. Nessa altura do campeonato, o Tarcísio, de certa forma, está jogando parado, e o Lula é que está ali, não é? Parecendo o diabo da Tasmânia, daquele desenho do Pernalonga, né? Que ficava assim. Ele, nessa entrevista, principalmente. Como é que é? Faz de novo, Graé. Faz de novo. A analogia com desenho animado tem que ser enfatizada aqui no programa. É o Lula passando. Ele está parecendo aquele bichinho. Olha só. O Roberto Campos Neto, a gente vive aqui no programa, Felipe, chamando atenção para a necessidade de que autoridades públicas que têm um papel que não é político, né, estritamente, precisam se resguardar. A gente fala isso o tempo todo dos ministros do STF. A meu ver, isso se aplica um pouco também ao presidente do Banco Central. Ele deve se abster de mostrar proximidade política com quem quer que seja. O Roberto Campos Neto não fez isso ao participar desse jantar de homenagem que o Tarcísio fez para ele. Ele deveria ter sido mais cuidadoso. Dito isto, é mentira que as decisões do Banco Central a respeito da taxa de juros se devam apenas ao Roberto Campos Neto, muito menos a alguém como Tarcísio de Freitas, que supostamente mandaria no Roberto Campos Neto. As decisões sobre a taxa de juros são tomadas num comitê. Elas dependem de diversos votos dos diretores do Banco Central. E são feitas com base em subsídios trazidos pela equipe técnica e precisam estar em consonância com aquilo que o Banco Central diz ao longo do tempo. As decisões do Banco Central não são tomadas assim. Ele sinaliza de uma reunião para outra aquilo que está achando que vai acontecer. Porque senão é o caos. Então, o Lula fica insistindo nesta imagem de um Banco Central dominado por um único indivíduo, não é, e um Banco Central dominado também por uma lógica que não tem nada a ver com a técnica econômica. Também não é verdade. Basta ler, né? A gente vê o nosso Rodrigo Oliveira fazendo isso o tempo todo, destrinchando as atas do Copom. Vai fazer isso amanhã, né? A ata vai sair e vai estar lá algo que certamente será condizente com os sinais que já tinham sido emitidos antes. Então, essa pressão política do Lula também é muito indevida, também é muito desrespeitosa, inclusive com os diretores que ele mesmo colocou lá dentro. Quando ele fala essas coisas, ele não está falando só com Roberto Campos Neto. Ele, como você bem observou, escolheu como um inimigo, e um inimigo que assim, tem a finalidade de atingir por tabela também o
Tarcísio, de quem ele tem medo. Porque se a disputa for Lula e Tarcísio de Freitas, o Lula tem grande chance de perder. Duvido até que o Lula concorra, se for esse o adversário. Acho que ele vai preferir por um Haddad ou por qualquer outro, para não ter lá no currículo dele essa derrota, né? Aliás, Greve, teve um momento da entrevista que ele falou assim, não, outros podem ser candidatos, etc. Tem gente que não gosta de anunciar cedo que é candidato para não virar vidraça. Isso. É para os adversários não colocarem a máquina de moer no circuito e começarem a escarafunchar toda a vida, etc. O Lula não. Ele já está aí no circuito há muito tempo, já é alvo de críticas há muito tempo. O que ele faz é simplesmente deixar uma margem para que ele possa pular fora se sentir que não tem chance. Porque ele não quer arriscar perder. É disso que se trata. Só um parênteses para complementar o que você bem disse. Não, mas é isso aí mesmo que você falou. O Lula quis voltar ao governo porque a imagem dele tinha virado pó depois da Lava Jato. Então, ele precisava colar de novo a estatuazinha de algum jeito. Está colando de um jeito meio esquisito, o braço está torto, o olho tá assim, né? Não está legal. Não está legal. Vai ficar o pó do pó, hein? Pois é, se ele perder numa tentativa de se reeleger, daí cai de novo. Blum, né? É isso que o Lula está levando em conta. É a posteridade que o preocupa. Não é o presente, nem a fome dos brasileiros, não é nada disso. É a posteridade. Né? Bom, mas só para completar aquele raciocínio, né? Ele não está só atacando ou ofendendo o Roberto Campos Neto. Ele está já, desde agora, botando uma faca no pescoço do Gabriel Galípolo, que é um cara que ele colocou no Banco Central e que, enfim, até segunda ordem, é um forte candidato a suceder o Roberto Campos Neto lá. Né? Então, ou seja, ele está obrigando Aí sim, ele está obrigando o Galípolo a, em vez de fazer julgamentos técnicos com base naquilo que os dados aconselharem, a fazer demonstrações políticas de fidelidade para o Lula lá na diretoria do banco. Porque se o Galípolo, amanhã, na hora que sair aparecer lá votando junto com todo mundo, por unanimidade, para, sei lá, manter a taxa como está, que é o que dizem que vai acontecer, ele está mostrando independência. Imediatamente vai sair das contas do Lula. O Lula não quer gente independente, quer capacho. Então, o Lula está forçando o Galípolo a sair da técnica para ser um mero puxa-saco de político. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lembrar que a taxa de juros já baixou, ela estava em 13,75%, ficou assim durante um bom tempo, e chegou aí a 10,5%, e a expectativa do mercado para esse novo boletim é de que ela seja mantida. Agora, ela desceu aí alguns pontinhos com voto no comitê do Roberto Campos Neto, e um voto igual a de outras pessoas ligadas ao Lula. Então, assim, ele continua com o mesmo discurso, mesmo com a realidade mostrando algo diferente, e já tendo havido aí uma mexida no tabuleiro, né? As peças do jogo já foram trocadas, você tem novos diretores, você tem gente que ele colocou lá, mas o Lula não quer saber dos fatos, ele quer saber simplesmente da popularidade, e ele entende que para manter a popularidade ele precisa colocar em alguém a culpa pelos resultados negativos. Sempre fez isso. Então, ele entende que a economia não está muito bem, que a população não está muito satisfeita. Ele, que é o presidente da República, é o chefe do Poder Executivo, ele aponta o dedo lá para o Campos Neto. Assim como em relação a uma mega investigação de corrupção na Petrobras, que envolveu dezenas de
agentes da Polícia Federal, dezenas de procuradores. Ele vai lá e aponta o dedo para o Sérgio Moro, para o Deltan Dallagnol, porque ele precisa personalizar. Ele precisa associar alguém ao lado contrário. Faz parte da técnica de manipulação de massa do discurso populista. Então, ele agora faz isso com o Campos Neto. E é claro que o Campos Neto já deu algumas margens para que seja visto como alguém que está mais associado ao campo da direita, então, que não devia dar, né? Porque tem sido ali técnico, tem sido preocupado com o equilíbrio fiscal, com as contas públicas, tem feito aí todo o trabalho para mostrar que o governo precisa fazer o seu dever de casa, sem entrar num embate direto. Agora, o Lula não quer fazer o dever de casa. Ele quer ter mais dinheiro no caixa para gastar como quiser. Então, ele precisa apontar o dedo para alguém.